Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Portal das 7h07 da manhã. E o nosso bate-papo de hoje vai ser Saia do Fundo do Poço. Bora para a vida fazer acontecer com amor e com alegria. Na verdade, nós passamos aí por períodos, algumas pessoas passam anos a fio em que nada aparenta ter solução, né? A impressão que se tem é de que, de fato, chegamos ao fundo do poço. E por mais incrível que possa parecer, nós continuamos cavando, né? Você está no fundo do poço e continua cavando. Então, por vezes, nós temos que tomar decisões complicadas na vida, porém, a nossa vontade não corresponde ao que deveríamos fazer. É nesses tais momentos que nós olhamos à nossa volta e parece que tudo, né? E parece que todos têm as suas vidas organizadas, parece que tudo e todos são felizes. E aí o termo de comparação, ele é sempre cego e ele é sempre cruel quando nós estamos fora do nosso pleno equilíbrio. Em momentos dessa desestrutura emocional, nós agimos por uma energia negativa. E essa energia negativa não nos pertence. Essa energia, ela nada mais é do que uma repetição de algum fato igual, parecido, similar, que já aconteceu em nossas vidas. E no desejo intenso de não terminar com uma história igual. Daí nós agimos de forma precipitada e o que acontece? Erramos. Exatamente assim. Então, qualquer tomada de decisão, ela só pode ser feita quando a sua energia estiver equilibrada. Não dá para tomar decisão em desequilíbrio. Não tem condições. Então, assim, a primeira etapa de estabilização da sua energia corresponde ao quê? Corresponde à eliminação dos bloqueios que te fazem repetir histórias. Você percebe que tem gente que é isso pelo lado profissional, tem gente que é isso com o lado de sócios, de lado de emprego, tem gente que é isso com filhos, com pai, com mãe, com a pessoa que você ama. As histórias se repetem. Então, na trajetória rumo à sua realização pessoal, é necessário, sim, eliminar por completo de sua vida os bate-papos com pensamentos e emoções negativas. Sabe aquela coisa? Eu venho debatendo isso, acho que, nos últimos 15 dias, quase em todas as lives. O tamanho da importância disso. Então, muitas pessoas têm um senso de autodestruição e os padrões repetitivos de comportamento precisam ser evitados. E sinto te dizer que isso só depende de você. Só depende de você. O caos na vida de algumas pessoas, na sua vida, pode significar muito mais do que você possa imaginar. Ele significa, assim, uma enorme força propulsora rumo à mudança. Ele permite a reconstrução de novos padrões energéticos, pois ele é a comprovação de que a forma como você está encarando a sua vida não está dando certo. Eu sempre falo isso. Cara, não está dando certo do teu jeito? Vem, tenta do meu jeito. Vem para o treinamento, faz o treinamento e me fala. Então, o processo de geração de energia positiva, ele é infinito. Quanto mais você o alimentar com pensamentos, emoções e cristalizações futuras positivas, tanto mais você sentirá que a sua vida se encherá de coisas boas. E por isso que eu falo, ontem eu falei sobre isso, a live inteira sobre gratidão. É já iniciar alimentando a mente com coisa boa. E quando a gente começa com coisa boa? Quando a gente para e agradece pelo que tem, e agradece estar vivo, e não encara um problema como um problema, chama o problema de desafio, como eu já falei em outra live aqui. Então, pode ser que para alguns o começo seja difícil. Sabe por que para muitos é difícil? Porque exige da sua parte o rompimento com hábitos antigos
que te deixam na sua zona de conforto. Então, o primeiro passo a ser dado é desejar, desejo interno, de fato, verdadeiramente, uma vida diferente para você. Independente da vida de quem quer que seja. O que parece de fato, na grande maioria das vezes, muitas vezes não é. Simples assim. E daí nós temos um segundo passo muito importante, que corresponde a uma conexão interna, verificando os fatos que mais te incomodam, analisando pontualmente a sua vida emocional, a sua vida familiar, a sua vida financeira e analisando principalmente os seus anseios e os seus desejos. Então, assim, no coração, no âmago de toda essa análise, você irá perceber que existe uma repetição de padrão de comportamento que não te permite avançar. É como se você ficasse patinando no mesmo local. Você sempre tem o mesmo pensamento, você colhe o mesmo resultado. A discussão com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe é sempre a mesma. Com o seu chefe, o seu grau de insatisfação é sempre o mesmo. Você parece estar patinando, você está ali, sabe, correndo atrás do próprio rabo. Tem um tempo atrás, eu gosto muito de fazer essas analogias, histórias que eu lembro assim de repente, para clarear um pouco mais a mente das pessoas, né? Quando assim, você saber, primeiro localizar que você está no fundo do poço, como eu trouxe hoje, né? Saia do fundo do poço, tomar consciência disso e daí partir para a ação. Teve uns anos atrás, passou pelo Semente, pelo meu treinamento principal, que é o Semente, um cara que ele chegou lá porque ele se dizia sem realização pessoal. Ele se sentia infeliz. Ele sentia que não tinha oportunidades e sentia uma sobrecarga muito grande sobre ele. Então ele trabalhava de uma maneira desenfreada, sem nenhum resultado. E as oportunidades, quando apareciam para ele, eram tomadas por outras pessoas. E o sentimento dele, durante o treinamento, ele sentia que ele não tinha uma vida pessoal. Ele falava assim como se cada dia que ele vivesse fosse simplesmente mais um dia. Sabe, aquela coisa amorfa, aquela coisa sem cor, sem vida. E daí, durante o treinamento, ele começou a me contar mais detalhadamente cada situação que vivia. E o tema central e único era sempre o de estar em segundo plano. Esse era o sentimento dele. Tudo para ele sentia como se ele fosse o segundo plano. Quantas pessoas às vezes me mandam um direct ou assistem uma live que se ela para, ela fala, nossa, exatamente o que acontece comigo. Eu me sinto o segundo plano. E aí sabe o que acontece por ele sentir isso? Ele atraía situações e pessoas que sempre colocavam ele em segundo plano. E era muito fácil de perceber, pois até mesmo os sentimentos que ele expressava em cada situação que ele expunha na sala de aula eram sempre os mesmos. Ele contou situação de traição, de abandono, e abandono repentino, né? E tudo que ele falava parecia converter para o mesmo sistema de crenças, sabe? E tinha uma grande chance de ter a mesma origem. Aí é que está a sacada. E que muitas vezes as pessoas têm isso no subconsciente. É a gente chegar no core, no cerne daquele problema. E aí, eu falei para ele que após um exercício específico que nós temos dentro do Semente, quando os alunos começam a trazer aquilo, a gente já vai, são 66 módulos diferentes. Tem pessoas que no primeiro dia, no primeiro módulo, já saem amando e fala que valeu todo o investimento do treinamento.
Mas tem pessoas que simplesmente solidificam e validam o treinamento no último exercício, do último módulo, do último dia. Por quê? Porque ninguém é igual a ninguém. Então, tem exercícios específicos para mexer com aquilo que você precisa. E eu falei para ele que no exercício específico do semente, que ele tinha, eu não posso prometer nada, porque não sou eu, e sim o quanto cada um de vocês se dedica, que ele tinha a chance dele identificar o momento exato onde o bloqueio e o segundo plano tinha nascido. Onde tinha nascido essa parte dele se colocar continuamente no segundo plano. Onde que aquilo ele havia se estabelecido e criado uma rede neural muito forte, muito sólida, que ia trazer isso para o resto da vida dele. Em um dos exercícios, ele teve uma lembrança, que quando ele tinha 7 aninhos de idade, e aí eu perguntei para ele o que havia acontecido ali. E ele me olhando com uma maneira fixa e muito intensa, ele me contou que o irmão dele tinha sofrido um acidente muito feio. Ele tinha sido atropelado na rua de casa. Exatamente o irmão foi atropelado no dia que seria a sua festa de aniversário dele, não do irmão. E por mais difícil que pudesse parecer, porque é difícil voltar nesses momentos, dessas lembranças, eu pedi que ele me descrevesse em detalhes o que havia ocorrido naquele dia e como ele tinha se sentido. E aí, terapeuticamente falando, a importância dessa descrição é para eu poder me conectar com toda a energia que ele havia vivido naquele momento tão difícil para ele. Porque nós, como adultos, eu e vocês como adultos, a gente tenta pôr sempre glacê e uma cereja em cima de um bolo de merda. Essa é a verdade, é a sua, é a minha. Quantas e quantas vezes você não estava num momento que você achava que tudo estava mais pura merda, só que daí você pega aquela merda toda e você põe para baixo do tapete e a sua sala fica linda. E as pessoas encontram com você e falam assim, e aí, como é que você está? E você dá aquele sorriso amarelo. Está tudo bem. E por dentro, você sabe que embaixo daquele chantilly, daquele glacê, daquela cereja, só tem merda. E só tem sofrimento. Então, é muito difícil, às vezes, a gente encarar em que momento. E como eu estava falando, a gente como adulto, a gente racionaliza e a gente explica. Sabe por que a gente racionaliza e a gente explica? Para a gente poder viver melhor. Mas quando você volta a uma lembrança de quando você tinha 6, 7, 3 aninhos, 2 aninhos, a primeira infância, e que muitas pessoas não sabem por que estão hoje vivendo com uma dificuldade incrível, porque não lembram, porque aquilo está no subconsciente. Aquele menininho de 7 anos, ele não racionaliza, ele não explica, ele só é emoção. E aquele menininho de 7 anos continua aí dentro de você agora. E por isso faz um estrago danado na vida de alguns. Então eu precisava, infelizmente, que ele passasse pelaquela dor de novo, já que aquilo tinha vindo à tona na lembrança dele. Então ele me contou que desde pequenininho ele ia em festa de aniversário de outras crianças e ele nunca teve uma. Eles eram muito pobres e que ele nunca tinha tido uma festa. E que desde pequenininho sempre falavam para ele que ele teria uma grande festa quando ele completasse 7 anos. Porque desde pequeno ele ia no aniversário de outras crianças e falava assim, por que eu não tenho festa? Não, quando você tiver 7 anos, você vai ter uma grande festa, porque é o prazo estabelecido para que a família fosse receber determinado dinheiro. Sei que a família teria dinheiro para fazer uma festinha para ele de 7 anos. Imagina uma criança de 7 anos que espera uma festa há tanto tempo.
E no dia da festa, estava tudo preparado. A sua ansiedade era extrema. Ele pensava com a pouca idade que ele tinha em todos os detalhes que para ele seria importante. Seria aquela noite, seria a festa de aniversário dele, que ele tanto esperou e que tanto prometeram. E de repente, no meio da tarde, do dia do aniversário dele, ele vê uma enorme correria. Pegaram ele e levaram para a casa de um tio. E somente falaram para ele que o seu irmão não estava bem e que ele deveria ficar ali, na casa do tio, quietinho, para não atrapalhar e que voltariam logo. E ele ficou na casa do tio sozinho, sem saber o que estava acontecendo. E o seu irmão atropelado levaram para o hospital, que era muito perto da sua casa. As horas se passaram, o desespero toma conta dele. Primeiro porque ele não sabia o que tinha acontecido, e depois porque o horário da sua festa estava chegando próximo. E daí no final deram a notícia para ele que não teria festa, porque o seu irmão tinha sofrido um acidente e estava no hospital entre a vida e a morte. O adulto hoje consegue explicar e racionalizar isso, mas a criança de 7 anos não. Na percepção dele ficou o fato dele estar em segundo plano, que a sua vida era tão sem importância e sem sentido, que até mesmo no dia do seu aniversário, o seu irmão estava entre a vida e a morte e todas as atenções eram para ele, que o irmão estava à frente dele e que a vida dele não tinha sentido. Então, aquela criança de 7 anos, ela forma essa história com E na mente dele e cria uma trilha neural. Eu sou segundo plano, eu não mereço, eu não valho nada. E quando você cria uma trilha mental por forte impacto emocional, isso acompanha a pessoa para o resto da vida. E que bom que isso veio à tona ali, porque ali ele trabalhou muito intensamente a energia daquele momento, para eliminar aquele bloqueio, para ele entender que não era porque ele tinha perdido a festa de aniversário de 7 anos, que ele teria que ser segundo plano para o resto da vida, que ele precisaria acreditar que ele não tem valor. E daí para frente, muitas realizações começaram a se concretizar em sua vida. Por quê? Porque ali dentro de sala de aula a gente cria uma nova trilha neural, uma nova maneira de você pensar, uma nova maneira de você direcionar a sua vida a partir daquilo que você acredita dentro de você. E aí, sim, você começa a viver uma vida por um caminho escolhido e determinado rumo à felicidade. Então você entende isso. Muitas pessoas, e eu entendo e ajo isso com muita compaixão. Por quê? Porque às vezes eu acabo uma live e eu falo sobre gratidão, eu falo sobre perdão, eu falo sobre isso e aquilo, e logo em seguida eu recebo alguns directs, mas eu não sei como fazer isso, eu não consigo. Por quê? Porque muitas histórias e padrões de comportamento repetitivos estão lá atrás, em formulações que aquela criança, sua criança interior, tomou a partir de um certo acontecimento, uma experiência que ela passou da vida. E muitas pessoas não lembram disso. Quantos e quantos chegam no treinamento semente e falam assim: Luciano, eu não tenho lembrança nada dos meus 7 aninhos para trás, eu não tenho lembrança nenhuma de quando eu tinha tal e tal idade. Por quê? Porque o subconsciente ele é maravilhoso e ele faz você apagar aquela lembrança para evitar o sofrimento. Só que é naquela lembrança que está momentaneamente apagada que está a grande mudança da vida. E aí precisa ter coragem de ir lá atrás para a gente mudar essa trilha neural. Porque senão, fazendo analogia como um computador, aquele programa negativo que vive ferrando ou o seu casamento, ou a sua atração de dinheiro, ou qualquer outra coisa, ele continua trabalhando como se fosse um vírus
escondido dentro da sua HD, dentro do seu computador, no nosso caso, o nosso subconsciente. Então, isso é para muitas pessoas entenderem como e por que as coisas acontecem. São as histórias que nós criamos que passam a determinar aquilo que nós, não aquilo que nós somos, porque em essência você tem muito, mas muito mais poder do que você imagina. Mas infelizmente o ego se agarra àquilo e a gente vive os nossos programas subconscientes que foram criados por uma forte emoção que nós tivemos no passado, seja ela positiva ou negativa. Então é isso. Então, assim, é você tomar consciência e falar assim, esse fundo do poço não serve para mim. E dele eu saio agora. E se do seu jeito até hoje não deu certo, analise. Muitas pessoas perguntam assim, qual é o preço do semente? E eu falo, o semente não tem preço. O semente tem o valor de poder mudar a sua vida e de tirar a dor que te acompanha por muitos e muitos anos. E daí eu te pergunto, aquilo que mais te incomoda, que sempre te incomodou e sempre te feriu, eu é que pergunto, qual o preço que existe não sentir mais isso, ou transformar isso, ou se libertar disso? Por isso, tem algumas coisas na vida que não tem preço. Muito bom. Essa live vai ficar gravada. Se você tiver pessoas que você conhece que vivem tendo o mesmo padrão de comportamento e estão sempre no fundo do poço e elas querem entender ou se conhecer um pouco mais, entrar na sua EPP, ou você ajudá-las para estar em EPP, na evolução pessoal permanente, pega e indica essa live que ela é daqui a 1 minuto, vai estar à disposição de vocês aqui no Instagram. Pega esse aviãozinho, essa asa delta aí e começa a passar para as pessoas. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com muito amor e com muita alegria. Às 21h21 estarei ao vivo e a cores hoje na meditação com vocês. Beijo no coração, uma excelente semana.